Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou falar aqui com você sobre o caso de microsegmentação no ambiente de OT, onde nós fizemos uma implementação, né, em uma das nossas usinas, em uma das nossas áreas mais importantes, né, que é o alto forno, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, por favor. Bom, aqui a gente fala um pouco do nosso parceiro, né, que implementou a Oakmon, né, Oakmon Group, que tem 25 anos aí de experiência, né, e em tecnologia, né, e assim fizeram um trabalho exímio aí conosco, trazendo aí não só o know-how comercial, mas também o know-how técnico também, tá bom? Bom, aí aqui tem um pouco do que eles ofertam, né? Então eles têm SOC, NOC, nível 1, nível 2, nível 3, tá? E agora a gente vai falar um pouco do case da ArcelorMittal Brasil, né? Eu sou do segmento de aços longos, né? Que é o segmento que basicamente é para construção civil, né? Fornece aço para construção civil. Bom, então, o que a gente queria com essa microsegmentação, né? Além da gente fazer com que tivéssemos êxito aí na maturidade, né? Nas auditorias de maturidade de segurança, a gente trouxe aqui alguns bullets, né, que é melhorar a visibilidade das comunicações, né, internas entre áreas críticas. Então, por exemplo, evitar que haja a área de alto forno não converse com a área da aciaria, que não converse com a área de laminação. É bem interessante. Reduzir o risco de movimentação lateral não autorizado, porque se a TI for atacada, se esse ataque chegar na UTI, fica focado só numa determinada área, né? Então a gente evita a movimentação lateral. Isso é muito importante quando a gente fala de segmento industrial, né? Porque o segmento industrial não se preocupa com confidencialidade, se preocupa mais com disponibilidade e safety também. Diminui o tempo médio de detecção e isolamento de eventuais ameaças, né? Que foi o que eu falei. Se o ataque acontecer no ambiente de TI, ele acontecendo na TI, migrar para o OT, ele vai ficar focado apenas em uma área, né? Então, assim, com isso a gente vai ter mais sucesso durante o tratamento do incidente, né? Reduzir a ocorrência de possíveis incidentes cibernéticos, né? Que é o que eu falei, porque aí a gente acaba tendo menos problemas no que diz respeito a se acontecer, aí fica isolado apenas em uma estação ou uma máquina específica, né? Sem ter que ter aquele barata voa, né? Digamos assim, né? Então, ficar sabendo de onde, qual máquina que foi atacada, descobrir aí o paciente zero. Mitigar o impacto e o risco de interrupção de serviço em decorrência de um incidente cibernético, né? Então, assim, a área industrial é uma área que ela não pode parar. A disponibilidade tem que ser 100%. Ou seja, ainda mais no nosso caso, né, que é aço. Então, assim, uma área, por exemplo, uma área de alto forno parada é em torno de R$ 800.000 por dia. Então, isso é muito complicado para a gente em termos de prejuízo. Bom, quais são os diferenciais da tecnologia Illumio? Por que a gente escolheu o Illumio, né? Primeiro, custo de implementação, né? Então, a gente vê aqui a gente não precisou atualizar os nossos firewalls de nível 1, então com isso a gente economizou aí em torno de R$ 200.000 por dispositivo, né, por firewall, né? Então a gente economizou aí em torno de R$ 200.000 por firewall. Bom, a gente tem a possibilidade de simular a aplicação de políticas antes mesmo de virar, né? Fica aquele modo detect e não protect, né? Então assim, você escuta, você vê e não ativa se você só ativa se caso for efetivo, né? Se aquela política for efetiva, a gente pode ativar e fazer tranquilamente. O agente é leve sem dependência de kernel. Isso aí para ambientes que são legados como o nosso, né, de OT, ele nos prepara com uma certa nos dá uma certa segurança, né? Então você tem ali o Windows XP, você tem o Windows 7, e pasmem, a gente tem
o Windows NT também. Bom, implantação simples, né, sem dispositivos adicionais. Então, assim, você usa client ou você usa o FlowLink para poder fazer a ativação. E a gestão segmentada por localidade, né? Cada administrador visualiza e gerencia apenas a sua área, ou seja, a política que eu aplicar para uma área de alto forno não é a mesma que eu aplico para uma área de laminação e não é a mesma que eu aplico para uma área de aciaria. Ou seja, com isso, eu ganho na parte de gestão mesmo, ou seja, eu fico centralizado numa área só. O Wilson está aqui agora, ele vai contar um pouco da história da Oakmont Group, que foi quem nos apoiou nessa jornada aí. Obrigado. Som. Tá me ouvindo? Então. Passa para trás para você voltar. Obrigado, Lafa. Acabei entrando numa reunião e me perdi aqui. Obrigado, viu, Gisele? Faz parte, né? Obrigado aí. Acho que o Lafa já falou um pouquinho, né? Já foi aqui, né, Lafa? Já foi, né? Estou indo correto aqui. Sim, pode contar a história da Oakmont. Aqui. Mais um só. Tá voltando aqui. Não tá. Mais um. Atrás. Travou. Deu um problema aqui, um ataque cibernético e parou o botão. O início. Beleza, pessoal. Obrigado mais uma vez, viu, Lafayette? Peço desculpas porque eu também acabei entrando numa reunião, mas queria só finalizar aqui falando um pouquinho da nossa identidade, do que é o Grupo Oakmont, né? Uma empresa nascida há 25 anos e a gente nasceu com o objetivo de mudar e fazer a diferença para as empresas. O nosso modelo de negócio ele é sempre voltado à entrega de valor. Por isso que a gente é um integrador que tem projetos no Brasil e fora do país. A gente, além da capacidade de entrega de grandes projetos, a gente também olha para o modelo de negócio de uma maneira que se acople ao negócio do cliente para que a gente possa fazer parte do processo e fazer a diferença no final. Revolucionar é simplificar para a gente entregar valor ao negócio. Esse é basicamente o nosso lema. A gente é um pouco da Oakmont Group, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente se propôs. O projeto aí de parceria que a gente fez com a ArcelorMittal realmente reflete um pouco desse cenário, trazendo um pouco mais de diversidade, trazendo um pouco de inovação, trazendo tecnologias não só com o objetivo de atender especificamente uma necessidade pontual do cliente, mas trazer continuidade e um modelo de negócio perene, fazendo com que os valores cada vez maior da nossa empresa representem os valores de cada um dos nossos clientes. E é isso que a gente procura fazer com a ArcelorMittal, que é um grande cliente, uma grande parceira, e o Lafayette, além de ser um profissional extremamente capacitado, foi um ano de trabalho até que a gente chegasse e ele se convencesse disso, e a estrutura que é bem grande, né, Lafa? Então eu queria mais uma vez agradecer você, o trabalho, a confiança que você depositou na gente e falar um pouquinho do que nós acreditamos e que nós podemos fazer junto para vocês. Então eu queria mais uma vez agradecer, desejar aí um bom final de tarde, uma boa sexta-feira aí, e vamos que vamos aí, que o ano está acabando quase. É isso, né? Valeu, pessoal. Até levantou, está quase acabando. Obrigado, viu, pessoal? Bom final de tarde aí.